Imagine um jovem oficial da Força Aérea Brasileira, recém-formado como piloto, diante de uma decisão que pode mudar completamente sua vida profissional. Ele sonha em voar em grandes companhias aéreas, atraído pelos salários competitivos e pelas oportunidades que o mercado civil oferece. No entanto, ao considerar essa transição antes de completar 3 anos de serviço, ele se depara com uma realidade surpreendente. Uma dívida que pode ultrapassar R$ 1 milhão, exigida em uma única parcela, com prazo de apenas 30 dias para pagamento. Essa cobrança, conhecida internamente como pedágio da FAB, não é uma novidade. Ela está fundamentada em normas antigas, como a Lei 6.880 de 1980, que rege o Estatuto dos Militares, e regulamentada pela Portaria GMMD 4044 de 2021. O objetivo é ressarcir o Estado pelos investimentos feitos na formação desses profissionais, mas há um detalhe pouco divulgado: a regra só se aplica aos oficiais mais novos, especificamente os tenentes recém-formados. Capitães, majores e coronéis, por exemplo, não precisam arcar com esse custo ao deixarem a carreira militar. Enquanto isso, a Força Aérea enfrenta uma crise silenciosa, mas documentada. Desde 2023, uma série de reportagens da revista Sociedade Militar vem registrando o aumento no número de pilotos que decidem abandonar a instituição. Só nos primeiros 3 meses de 2026, já foram contabilizadas 21 baixas, um ritmo que, se mantido, pode chegar a quase 100 desligamentos até o final do ano. A principal razão para essa evasão parece estar ligada à questão salarial, um problema histórico que persiste independentemente do regime político. Enquanto os oficiais superiores desfrutam de condições mais confortáveis, a base da carreira continua enfrentando dificuldades financeiras. O cenário da aviação civil, por outro lado, vive um momento de expansão acelerada. No primeiro trimestre de 2026, o setor registrou um crescimento de 7,7%, com 33,5 milhões de passageiros transportados, sendo 25,2 milhões em voos domésticos e 8,3 milhões em rotas internacionais, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2025, o mercado já havia superado os níveis pré-pandemia, impulsionado por tarifas mais acessíveis e uma operação mais eficiente. Projeções da Airbus indicam que o número de passageiros no Brasil pode dobrar até 2044, alcançando 266 milhões por ano, o que exigirá uma frota 122% maior, passando de cerca de 500 para mais de 1.000 aeronaves. Para estimular esse crescimento, o governo tem implementado políticas como o Fundo Nacional de Aviação Civil, que disponibilizou R$ 4 bilhões por meio do BNDES para incentivar companhias aéreas de baixo custo e apoiar a Embraer. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, defende a entrada de mais empresas no mercado como forma de reduzir os preços das passagens, apesar dos desafios, como o alto custo do combustível e a idade avançada de parte da frota. Em fevereiro de 2026, o Brasil liderou o crescimento da aviação doméstica na América Latina, com um aumento de 12,6% nos passageiros quilômetro pagos, RPK. Esse boom na aviação civil cria uma demanda crescente por pilotos qualificados, e os militares da FAB são os profissionais mais cobiçados pelas empresas aéreas. Afinal, eles possuem uma formação de excelência, com anos de treinamento e experiência em condições desafiadoras. Não é surpresa, portanto, que muitos tenentes, capitães e até majores optem por trocar a carreira militar por uma oportunidade na iniciativa privada. A chance de se tornar general é mínima, menos de 1% dos oficiais alcançam esse posto, enquanto o bônus de contratação oferecido por companhias como a Latam pode chegar a R$ 80 mil. Formar um piloto na Força Aérea não é barato. Estima-se que o custo mínimo para a formação básica de um aviador militar seja de R$ 7 milhões, podendo ultrapassar valores ainda mais elevados ao final de todo o processo de qualificação. Cada desligamento representa, portanto, uma perda significativa para o Estado, não apenas em termos financeiros, mas também de expertise, já que reconstruir essa capacitação pode levar quase uma década. Mas será tão simples assim deixar a FAB e ingressar em uma empresa aérea? A resposta é não. Além de enfrentar a burocracia do desligamento, o piloto precisa lidar com o mecanismo de ressarcimento estabelecido pela instituição. Esse sistema, que existe há anos, visa compensar os gastos públicos com a formação dos militares, mas acaba se tornando um obstáculo financeiro quase intransponível para os mais jovens.
As regras para o ressarcimento estão detalhadas na Lei 6.880 de 1980, com atualizações trazidas pela Lei 13.954 de 2019, além da Portaria GMMD 4044 de 2021 e da Instrução do Comando da Aeronáutica, ICA 1228. A indenização é obrigatória quando o oficial solicita o desligamento do serviço ativo ou assume um cargo público permanente fora da carreira militar. Para que o ressarcimento seja exigido, o pedido de demissão deve ocorrer antes de o piloto completar 3 anos como oficial. Além disso, a FAB também cobra indenização nos casos em que o militar tenha participado de cursos ou estágios, tanto no Brasil quanto no exterior. Existem 2 situações principais: se o curso ou estágio teve duração igual ou superior a 6 meses, o piloto deve ressarcir a União caso peça baixa antes de 3 anos do término da capacitação. Já para eventos com duração entre 2 e 6 meses, a indenização é exigida se o desligamento ocorrer antes de 2 anos do fim do curso. O cálculo do valor a ser ressarcido é feito por órgãos específicos das Forças Armadas e leva em conta critérios de amortização uniforme, considerando o tempo de serviço após o curso em relação ao período mínimo de permanência obrigatória. Entre os itens que compõem esse cálculo estão os salários de professores, instrutores e pessoal de apoio, além dos custos com material didático, infraestrutura das escolas de formação, passagens aéreas, horas de voo e eventuais diferenças salariais em cursos realizados no exterior. Recentemente, a revista Sociedade Militar obteve, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados mais precisos sobre os valores cobrados pela FAB. Segundo as informações fornecidas, um piloto que decida deixar a Força Aérea antes de completar 3 anos de formado pode ser obrigado a pagar R$ 1.719.283,21. Na prática, essa cobrança recai quase exclusivamente sobre os segundos tenentes ou primeiros tenentes com menos de 1 ano no posto. Oficiais de patentes mais altas, como capitães, majores e coronéis, não são afetados pela regra. Quando o militar recebe a notificação de sua organização militar informando o valor da dívida, ele tem um prazo de até 30 dias para quitar o montante em uma única parcela. Esse mecanismo, embora justificado como uma forma de proteger o investimento público, acaba se tornando um entrave para aqueles que buscam novas oportunidades profissionais, especialmente em um momento em que a aviação civil oferece perspectivas tão atrativas. Após os 30 dias estabelecidos, o pagamento deve ser realizado por meio da Guia de Recolhimento da União, GRU. Uma vez quitado o valor, o militar está oficialmente desvinculado de qualquer obrigação financeira relacionada à sua formação e pode, enfim, seguir sua trajetória profissional sem restrições. No entanto, caso o prazo seja ignorado ou o montante não seja integralmente pago, a dívida é automaticamente encaminhada para inscrição na dívida ativa da União. É fundamental esclarecer que, mesmo com a pendência financeira, o desligamento do oficial do serviço ativo não é impedido. A Força Aérea Brasileira não bloqueia a saída do militar, mas a ausência de pagamento aciona um processo de cobrança judicial, com todas as implicações legais que isso acarreta. A dívida passa a constar nos registros oficiais, acompanhando o ex-militar em futuras movimentações profissionais ou até mesmo em transações financeiras, como a obtenção de crédito ou a participação em licitações públicas. O ressarcimento ao erário, na prática, funciona como uma confissão institucional. Ao estabelecer esse mecanismo, a FAB reconhece, ainda que indiretamente, que está perdendo seus pilotos para o mercado civil. Em vez de buscar alternativas que tornem a carreira militar mais atrativa, como melhorias salariais, perspectivas claras de crescimento ou condições de trabalho mais competitivas, a instituição opta por um caminho paliativo, a retenção pela dívida. Não se trata de um incentivo genuíno, mas de uma barreira financeira imposta a quem deseja partir. A lógica por trás dessa estratégia é frágil, quase ingênua. Em um cenário em que companhias aéreas oferecem bônus de contratação que chegam a R$80 mil e salários que superam em muito o teto remuneratório do oficialato, exigir o pagamento de R$1,7 milhão de um tenente de 25 anos não é suficiente para dissuadir quem já tem uma oportunidade concreta fora das Forças Armadas. O que a política de ressarcimento faz, na verdade, é penalizar aqueles que não têm alternativas imediatas, transformando a dívida em um fardo desproporcional para quem, muitas vezes, não tem como arcar com ela.
Enquanto a FAB não enfrentar as causas reais do êxodo de pilotos, como a defasagem salarial, a falta de reconhecimento profissional e a ausência de um plano de carreira que acompanhe as demandas do mercado, o pedágio continuará sendo o símbolo mais caro e ineficaz de uma política de retenção que, no fim das contas, não segura ninguém.